para mim que uma das coisas mais terríveis, mais angustiantes, seja a impossibilidade de enxergar. E é claro que eu sei que muitas pessoas nasceram cegas, muitas se tornaram cegas ao longo da vida, e a cada uma dessas pessoas Deus deu a graça da superação, da adaptação, de viver e conviver, mesmo com essa limitação. Mas mesmo assim, a ausência da visão não deixa de ser uma experiência difícil. Mas aqui eu não tenho o objetivo de falar, obviamente, sobre a cegueira física, mas eu irei falar sobre a pior cegueira, a cegueira espiritual. Jesus, o Messias, já era apontado nas profecias como aquele que devolveria a visão aos cegos. E quando Jesus vem, quando Jesus inicia o seu ministério, ele já se autodeclara como aquele que traria a visão aos cegos. Lucas capítulo 4, versículo de número 19. E quando ele está em atividade no seu ministério, por exemplo, Lucas capítulo 7, versículo 21, Mateus capítulo 21, verso 14, fala que muitos cegos foram curados por Jesus. E muito mais do que curar fisicamente aqueles cegos, o que Jesus estava deixando claro é que ele viria para restaurar a visão espiritual dos cegos. Nós podemos destacar aqui que viver na cegueira espiritual é a causa de uma vida de pecado, ou seja, de uma vida longe do Senhor. Em Sofonias capítulo 1, verso 17, está escrito assim: mergulharei os homens na aflição, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Quando nós nos embrenhamos numa vida longe do Senhor, a nossa visão espiritual acaba sendo comprometida gravemente. Meu irmão, quando nós nos entregamos ao prazer, à cobiça, ao orgulho, ao ódio, os nossos olhos espirituais acabam sendo vendados. E essa cegueira espiritual, ela acaba se tornando a falta de luz na mente, no coração, na alma. A não compreensão dos desígnios de Deus, a não compreensão da palavra de Deus, do que é justo, do que é santo. A falta de entendimento, a falta de discernimento. Mateus capítulo 13, depois de Jesus fazer um discurso em forma de parábolas, ele cita Isaías e fala sobre a incompreensão daquele povo como sendo ela causada pelo endurecimento do coração. Mateus 13,14, Jesus diz assim: assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. E tudo isso é uma estratégia de Satanás: tapar o nosso entendimento, vendar os nossos olhos espirituais, para que nós não sejamos salvos. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do versículo 3 assim: se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. E no versículo de número 4 está escrito assim: para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo, Satanás, obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É necessário que o nosso coração esteja aberto para que nós possamos compreender a palavra de Deus. A cegueira espiritual nos leva a resistir sempre a Deus. É nós obstinarmos na incredulidade. Diz já uma frase famosíssima que o pior cego é aquele que não quer ver, apesar de poder ver. Preste atenção nesse texto aqui de Mateus 12, 22 seguintes. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Preste atenção no versículo 4. Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Quem é aqui o verdadeiro cego nessa história? É o grupo dos fariseus. Jesus curou um cego e mudo, um possesso, mas os fariseus insistiam em resistir
a Jesus como sendo o Messias, o enviado, pois atribuíam a obra dele ao próprio demônio. Ou seja, eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo, mas eles mesmo assim não acreditavam. Que não possamos resistir a Cristo, depois de Ele ter feito tanto, depois de Ele ter falado tanto, que nós possamos abrir o nosso coração e tomar posse dele em nossas vidas e daquilo que Ele pode fazer em nós e por meio de nós. Viver na cegueira espiritual é viver no engano. Quando nós lemos a conversão do apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 9, nós precisamos lembrar que ele era aquele que vivia no judaísmo e era extremamente zeloso nas tradições da sua religião, como ele mesmo afirmou na carta aos Gálatas. E ele estava perseguindo duramente os cristãos. Mas ele, a caminho de Damasco, tem uma experiência gloriosa com Cristo Jesus. E o versículo de número 8 diz assim: Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Eu vejo aqui como se o Senhor estivesse cegando primeiramente Paulo para aquela antiga vida dele, para dar-lhe uma nova visão. E é isso que acontece, pois no versículo de número 17, Ananias foi enviado até ele, ele entrou na casa, impôs-lhes as mãos sobre Saulo e disse: Meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e que fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, e ele recuperou a vista. Ele não só recuperou a sua visão física, mas ele ganhou em Cristo uma nova visão espiritual. Ao invés de ele agora perseguir Cristo Jesus e sua doutrina, os seus seguidores, ele passa a ser um seguidor de Cristo e ele passa a anunciar o nome de Cristo, a doutrina de Cristo Jesus. Que nos submetamos à luz da verdade de Cristo, para que não vivamos mais no engano. Eu encerro lendo o Salmo 118, no versículo 18, que diz assim: Abri meus olhos para que veja as maravilhas de vossa lei. Que os olhos do nosso coração possam ser abertos, para que nós possamos ver o quão maravilhoso é Deus, a sua lei e tudo o que Ele tem para cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.